Bom, pessoal, aqui a gente tem aqui um monitor que ele está chamando aqui de Producer Consumer e a gente vai ter aqui dois processos. Um processo que é o processo produtor e outro que é o processo consumidor. O processo produtor fica no loop, ele produz o item e aí ele insere o item no buffer. Mas para ele inserir o item no buffer, ele chama uma procedure do monitor. Então ele chama aqui o insert do monitor e só um cara pode estar dentro do monitor. Quer dizer, se o produtor estiver produzindo, então o consumidor não pode estar mexendo no monitor e vice-versa. Aqui o consumidor ele está no loop, né? E está removendo o item, então ele remove o item, depois ele consome o item. Como é que ele remove o item? Também ele chama uma procedure, que é a procedure remove do monitor, tá legal? Então vamos dar uma olhada aqui dentro do monitor como é que funciona o insert e o remove. Então vamos ver o insert primeiro. Quando ele vai inserir algo dentro do monitor, ele faz se count igual a n, then wait full. Quer dizer, o que significa se ele vai inserir alguma coisa? Se eu já tenho n itens produzidos, né? E quem que insere o item é o produtor. Então, se eu já tenho n itens produzidos, então eu vou fazer um wait. Quando eu faço um wait, eu pego o processo que está executando esse insert e coloco ele no estado de bloqueado. Então o wait, né, ele pode colocar o processo, quer dizer, pode não, ele coloca o processo no estado de bloqueado, aguardando um signal. Então aqui eu não fiz wait full, então por exemplo eu fiz wait full, tá? Que é o sinal. Aí eu só vou desbloquear esse processo que fez o wait full quando eu faço esse signal full aqui. Quando eu fizer signal full, quando alguém fizer signal full, então ele desbloqueia o processo. Isso para o full e a mesma coisa para o empty. Então, mas voltando aqui para o insere, então se o count for igual a n, né, o buffer está cheio, então o processo produtor ele vai para o estado de bloqueado. Ele só vai ser desbloqueado quando o consumidor executar um remove. Quando o consumidor quiser executar um remove, vamos pensar o seguinte, que o count está valendo n agora, tá? Então ele faz count igual a se count igual a 0, então não é o caso. Ele remove o item, decrementa o contador estava com n, count vale n menos 1, e aí ele dá um signal full. Aí a hora que ele dá um signal full, ele desbloqueia aqui o processo produtor e o processo produtor ele pode voltar a rodar. Aí quando ele volta a rodar, ele volta a rodar dentro aqui desse código aqui. Então ele insere o item, então ele já tem um espaço no buffer e ele pode aqui ele pode produzir mais um item, enche o buffer e assim fica, tá legal? Agora vamos dar uma olhada aqui no caso do consumidor, como é que o consumidor ficaria bloqueado. O consumidor fica bloqueado quando o buffer está vazio. Então a gente faz se count igual a 0, então wait empty. Aí se o count está a 0, então significa que não tem ninguém, não tem nenhum item consumido, o consumidor não pode consumir, então ele faz o wait empty e fica bloqueado. Ele só vai ser desbloqueado quando o produtor produzir alguma coisa. Aí o produtor faz o count estava 0, né? Aí o produtor ele vai fazer se count é igual a n, não é. Ele insere o item, faz 0 igual a 0 mais 1, coloca aqui o 1 em count, se count for igual a 1,
Então, aí ele faz signal empty. Na hora que ele faz signal empty, o produtor desbloqueia o consumidor e o consumidor passa a rodar aqui podendo consumir o item. Então, é assim que funciona. Isso não dá condição de corrida. Esse código aqui é extremamente semelhante que eu já expliquei para vocês, mas ele não dá condição de corrida. Ele funciona, não, ele não tem condição de corrida, não dá condição de corrida, não tem condição de corrida. E aí, por que esse código ele funciona e não tem problema nenhum, pessoal? Justamente porque eu tenho apenas uma rotina ativa, né? Um processo ativo dentro do monitor. Eu não posso ter aqui uma interrupção aqui no meio. Eu não posso ter aqui alguma coisa, alguma tipo, aqui eu não posso sair aqui de quem está fazendo o remove. Eu não posso sair aqui do consumidor e colocar o produtor quando eu estou testando essa condição, como dava o problema que eu mostrei para vocês na outra transparência quando eu estava falando sobre quando eu estava falando lá sobre aquelas outras duas system calls semelhantes a wait signal, tá legal, pessoal? Beleza, eu acho que deve estar claro aqui porque que a gente não tem condição de corrida, porque a gente não pode ter uma quebra aqui no meio, tá? Uma outra coisa que eu quero observar aqui para vocês é que a gente está escrevendo aqui, olha. Vamos ler isso daqui de novo. Only one monitor procedure active at one time. Então, quando esse cara faz wait, vamos falar assim, ele não está ativo porque ele foi para bloqueado, não está ativo, então outro cara pode estar rodando. Uma outra rotina do monitor. Mas quando alguém roda alguma rotina do monitor, pelo fato de ele fazer o signal, ele pode estar permitindo que o outro processo rode alguma coisa do outro no mesmo monitor, certo? Entenderam? Porque quando alguém fez aqui o signal de full, então ele pode estar fazendo com que o cara que fez o insert aqui possa estar rodando, o cara que fez o insert o consumidor. Então quando quem que está fazendo o remove? Quando o consumidor faz o remove e der esse signal de full, ele pode estar colocando o produtor para estar rodando e aí o signal, se o signal não bloqueia nada, permite com que o código continue rodando, então a gente poderia ter então código de produtor e consumidor rodando ao mesmo tempo dentro do monitor. Vocês entenderam o que eu falei, pessoal? Que esse signal aqui pode dar um problema de a gente ter código de produtor e consumidor rodando dentro do monitor? Entenderam? Bom, se não entenderam, revejam aí o que eu falei agora, tá? Se continuarem a não entender, coloque a pergunta no mural, mas acho que está claro, né? Então, para evitar esse tipo de problema, o Tannenbaum ele comenta que uma forma de a gente resolver isso é colocar o signal como a última coisa que se faz aqui dentro de uma rotina de um monitor. Tá? E que é o que está acontecendo aqui. Como a gente não tem código correndo aqui atrás, então a gente não corre o risco de ter duas rotinas ativas, né? Dois carinhas ativos ao mesmo tempo no monitor. Tá legal? Beleza, pessoal?